Esse é um vídeo de Feliz Ano Novo. E hoje eu sonhei que eu tinha perdido uma pessoa próxima. E no sono eu chorava, mas eu chorava. Como eu nem imaginei que eu poderia chorar, eu estava chorando naquele sonho. E todo final do ano eu faço um processo muito de reflexão de como foi o ano, das coisas boas, do que aconteceu, do que não foi legal. E eu queria compartilhar alguma dessas coisas com você. Obviamente, você vê que eu estava emocionado antes de gravar o vídeo. E tem um filme que eu gosto bastante, que é O Encontro Marcado. E esse filme, que é com Brad Pitt e Anthony Hopkins, tem tudo a ver com isso que a gente vai falar. E eu recomendo que depois você assista o vídeo para você pegar as nuances do que eu vou falar. Ele é um filme que marca muito, desde que eu vi esse filme há anos atrás. E eu lembro que quando eu criança praticamente, eu desabava de chorar ao longo daquele filme. Porque ele conta a história que é o seguinte, olha que interessante. O Anthony Hopkins, ele é um empresário, bilionário, super bem sucedido. E ele está prestes a fazer uma festa de aniversário gigantesca, com todo mundo que ele gosta, as filhas estão engajadas, ele vai chegar de helicóptero, é um cara super bem sucedido. Só que ele tá nessa coisa de trabalhar, né? Ele já devia estar com, sei lá, 70 anos de idade. Até que ele começa a ouvir algumas vozes que começam a falar com ele acha que talvez é um estresse, algum burnout, ele fica preocupado. Até que um dia, essa voz fala que essa voz que está conversando com ele é a morte. E que o tempo dele acabou. Só que tem aí uma coisa interessante. O Brad Pitt, que é o ator principal, ele começa o filme sendo uma pessoa comum, que está numa lanchonete, e ele acaba conhecendo a filha desse bilionário, que por sua vez está num relacionamento muito ruim, um cara que só trata ela mal e ela está desacreditada no amor. E os dois se conhecem, trocam olhares, fica aquela coisa legal entre os dois. E quando o Brad Pitt, né, o personagem, sai dessa cafeteria, impactado com esse encontro que ele teve com essa menina, que é a filha do bilionário, ele morre. Só que a morte pega o corpo do Brad Pitt e a morte incorpora ele, porque a morte quer ter uma experiência humana. Então olha que interessante. Então quando o Anthony Hopkins, que é o bilionário, vai morrer, a morte literalmente bate na porta dele, no corpo do Brad Pitt, e fala, olha, basicamente eu sou a morte. E eu vou te dar mais alguns dias. E em troca, você vai me levar para tudo quanto é lugar, para que eu, morte, tenha uma experiência humana. I gave what? Time. Minutes. Days. Então, eu não vou dar o spoiler do filme, mas estou contando o que é relevante aqui. Grande parte do filme é o Anthony Hopkins com a morte, que está tendo a experiência de comer uma pasta de amendoim pela primeira vez, e aí ela começa a ter sentimentos também, e ela começa a criar afeição com as pessoas, enfim. O ponto simbólico aqui, e tem um pequeno spoiler, mas acredito que não vai estragar o ponto do filme, é que quando chega no final do filme, é a festa de aniversário do bilionário. E a morte se apaixonou pela filha dele. Só que os dois têm que ir embora. E aí tem uma cena que me arrepia, me emociona de falar. Que fica os dois olhando a festa de longe. E aí o Anthony Hopkins, que é o cara que vai morrer, ele vira pra morte e fala assim, é difícil ir, né? It's hard to let go, isn't it? Yes, it is, Bill. And that's life. What can I tell you? E todo final do ano, eu imagino essa cena na minha cabeça.
penso assim, putz, cara, e se fosse a minha festa de final do ano, ou a minha festa de aniversário, e tivesse a morte bem aqui do lado, e fosse literalmente os últimos minutos que eu tivesse aqui, putz, eu acho que eu falaria a mesma coisa. Então esse é um vídeo, não é para te deixar triste, esse é um vídeo que me emociona ao falar, que eu acho que se a morte estivesse do meu lado, ela viraria para mim e falaria assim, que vida você teve, hein, Marco? Putz, quanta gente legal, cara, quanta coisa legal você fez, quantos países você conheceu, que legal, hein? E eu acho que eu ia virar pra morte e falar a mesma coisa. Falar, valeu a pena. É difícil essa ideia de você desapegar. Quando eu falo aqui no Instagram de refletir sobre sua mortalidade, putz, vem lá do fundo. Porque quando você reflete na mortalidade, isso na verdade é o melhor lembrete para você valorizar a vida. Deus ensina o valor da presença com a saudade. Deus ensina o valor daquilo que você tem na hora que você não tem. Então, que nesse seu fim do ano, você consiga ter essas reflexões de que sempre tem um momento para comemorar. Não é aquilo que você comprou, não é aquilo que você fez em trabalho. Todos os dias, como diria Paulo Coelho, existe um momento mágico. Um momento que você olha um passarinho, um momento que você lê um texto, um momento que alguém te deu um bom dia diferente, que você fala, pô, é isso aí. Então, tenha o seu momento de reflexão e imagina se fosse os seus últimos minutos e a morte batesse agora na porta e falasse assim, acabou. Bora. Deu tua hora. O que é que você pensaria? O que você pensaria? É aí que tá. Como seria essa tua partida? Você ia em paz? Que é difícil. Mas eu hoje iria em paz. Então, faz o teu próximo ano um ano onde todos os dias, se você tivesse que ter um encontro como esse, falaria assim, pô, valeu a pena, hein? Com a minha família, com as pessoas que eu gosto, valeu a pena. Should I be afraid? Not a man like you.